today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should have... Oi pessoal, tudo bem? Pessoal, nessa videoaula eu quero falar com vocês a respeito dos espelhos planos, tá? Eu vou fazer o seguinte, essa videoaula eu vou dividir ela em duas partes. Numa primeira parte eu quero falar sobre a parte conceitual dos espelhos planos, né? E numa segunda parte eu quero falar sobre a parte matemática que envolve os espelhos planos. Então na primeira parte eu quero falar com vocês a respeito dos fenômenos ópticos que estão envolvidos nos espelhos planos. Eu quero falar com vocês a respeito de um fenômeno óptico específico, que é o fenômeno da reflexão da luz, né? Que é o que dá origem às imagens nos espelhos planos ou nos esféricos. Eu quero falar com vocês a respeito das leis da reflexão da luz. Quero falar com vocês a respeito da formação de imagens nos espelhos planos. E para finalizar essa primeira aula, eu quero falar a respeito das características das imagens nos espelhos planos. E a parte matemática, que está relacionada à translação, rotação, número de imagens que são formadas nos espelhos planos, eu vou falar na nossa segunda parte dessa videoaula, belezinha? Então vamos começar então a nossa videoaula falando a respeito dos fenômenos ópticos. O que eu entendo como sendo um fenômeno óptico, quais são os fenômenos ópticos? Quando a gente começa a estudar a parte de óptica, acho que é importante a gente entender o seguinte, que eu tenho três tipos de fenômenos ópticos. Eu tenho um fenômeno óptico que está relacionado à reflexão da luz. Eu tenho outro fenômeno óptico que está relacionado à refração da luz. E eu tenho um terceiro fenômeno óptico que está relacionado à absorção da luz. Tá? O que é o fenômeno da reflexão da luz? Só para a gente resumir aqui rapidinho. A reflexão da luz ela está relacionada ao fato da luz sair de um determinado meio, incidir numa superfície de separação e voltar para o mesmo meio de origem. Esse é o fenômeno que nós chamamos de reflexão da luz. Ou seja, o que eu tenho aqui? Eu vou ter aqui basicamente uma superfície, S, refletor. Quando um raio de luz sai de um determinado meio, incide nessa superfície e volta para o mesmo meio de origem, eu tenho um fenômeno que nós chamamos de reflexão da luz. O que é diferente do fenômeno da refração da luz. O que é o fenômeno da refração da luz? A refração da luz ela ocorre quando um raio de luz incide numa determinada superfície de separação, mas ao invés de sofrer reflexão, o que acontece? Ele sofre refração. Ele passa para o segundo meio, ou seja, o raio de luz ele vai sair de um determinado meio 1, vai atravessar a superfície de separação e vai passar para o meio 2. Isso é o fenômeno que nós chamamos de refração da luz. E por último eu tenho o fenômeno da absorção da luz. O que é o fenômeno da absorção da luz? A absorção da luz ela ocorre quando um raio de luz incide em um determinado meio e é absorvido, incide sobre uma determinada superfície, e é absorvido por essa superfície, certo? Então, ou seja, quando eu estou enxergando, por exemplo, a imagem de um cachorrinho num espelho, por exemplo, eu tenho o fenômeno da reflexão da luz. Quando eu olho, por exemplo, dois lápis, dois objetos que estão dentro de um copo com água e eu consigo enxergar esses objetos, onde esses objetos sofrem, por exemplo, uma deformação, isso é um fenômeno que nós chamamos de refração da luz. E quando um raio, uma determinada superfície, a luz incide sobre uma determinada superfície e essa superfície é aquecida, nós temos o fenômeno que nós chamamos de absorção da luz. E cada um desses fenômenos, esses fenômenos, por exemplo, eles não ocorrem de maneira isolada. O que isso significa? Que se está ocorrendo reflexão, beleza? Obrigatoriamente está ocorrendo absorção. Se está ocorrendo refração, obrigatoriamente está ocorrendo reflexão. Pode ser que esse fenômeno secundário não seja perceptível. Pode ser que eu não perceba, por exemplo, que durante o fenômeno da reflexão, a superfície onde a luz está incidindo esteja aquecendo. Beleza? Mas parte da luz que está incidindo no espelho, além de ser refletida, parte dela vai ser também o quê? Absorvida. Certo? Então, quando nós falamos a respeito dos fenômenos ópticos, esses fenômenos ópticos eles não ocorrem de maneira isolada. Isso significa dizer que sempre vai estar ocorrendo dois desses três fenômenos ou os três fenômenos simultaneamente.
Beleza? Então a reflexão, ela vem sempre acompanhada de absorção e a refração vem sempre acompanhada de reflexão. Pode ser que a gente não perceba o segundo fenômeno, mas ele está acontecendo, nem que seja em pequena quantidade. Beleza? Então esses são os nossos fenômenos ópticos. Vamos dar continuidade então, agora vamos falar a respeito da reflexão da luz. O que é a reflexão da luz? A reflexão da luz, ela consiste no retorno do feixe luminoso ao meio de incidência. O que isso significa? Significa o seguinte, que toda vez que um raio de luz sair de um determinado meio e esse raio de luz incidir numa superfície e voltar, está ocorrendo o que nós chamamos de reflexão da luz. Então a reflexão da luz ela ocorre quando o raio de luz sai de um determinado meio, incide em uma superfície de separação e retorna ao meio de onde esse raio de luz partiu. Quando nós falamos a respeito da reflexão da luz, é importante a gente entender uma coisa, que essa reflexão da luz, ela pode ser uma reflexão que nós chamamos de reflexão especular, ou ela pode ser uma reflexão que nós chamamos de reflexão difusa. O que é uma reflexão especular? Uma reflexão ela vai ser chamada de especular quando um determinado conjunto de raios de luz, um feixe de luz, se esse feixe de luz incidir paralelo numa determinada superfície e voltar ao meio de origem paralelo, isso é o que nós chamamos de reflexão especular ou reflexão regular da luz. Então, uma reflexão especular, ela ocorre quando os raios de luz que incidiram paralelos em uma determinada superfície retornam paralelos ao meio de origem. Isso é o que nós chamamos de reflexão especular da luz. Uma reflexão, ela vai ser chamada de difusa. Uma reflexão, ela é chamada de difusa quando os raios de luz incidem paralelos em uma determinada superfície, mas retornam ao meio de origem sem manter o paralelismo. O que isso significa? Significa que eles vão retornar ao meio de origem em direções diferentes, não mantendo o paralelismo. Isso é o que nós chamamos de reflexão difusa da luz. Tá? Então, o que é a reflexão da luz? A reflexão da luz é quando o raio de luz sai de um determinado meio, incide numa determinada superfície e retorna ao meio de origem. Beleza? A reflexão, ela pode ser especular ou pode ser difusa. Especular é quando o raio de luz retorna ao meio mantendo um paralelismo, e ela é difusa quando ele retorna ao meio sem manter o paralelismo. Beleza? Uma coisa, acho que é importante a gente falar a respeito da reflexão da luz. A reflexão especular, ela é uma reflexão que nós chamamos de reflexão didática. O que isso significa? Significa dizer que ela não existe na realidade. Tá? Não existe superfície perfeitamente polida que é capaz de refletir os raios de luz de forma paralela, igual eles incidem. Toda superfície, por mais perfeita que elas sejam, elas são sempre superfícies irregulares. O que significa dizer que elas são superfícies irregulares? Significa dizer que elas têm imperfeições. E essas imperfeições fazem com que os raios de luz que incidem sobre ela sejam refletidos em direções diferentes, não mantendo o paralelismo. É por isso que eu consigo enxergar um objeto, um determinado objeto, em diferentes posições. Então, ou seja, se você pegar a sua mão, se você mudar a posição do seu rosto, você vai enxergar a sua mão independente da posição que você esteja. Isso porque a sua superfície, a sua mão, ela é uma superfície irregular. Então, quando os raios de luz incidem sobre a sua mão, eles são refletidos em todas as direções. Isso permite com que pessoas em posições diferentes de um determinado ambiente consigam enxergar a sua mão. Beleza? Se existisse superfície que nós chamamos de superfície especular, superfície perfeitamente polida, eu só conseguiria enxergar um determinado objeto se eu estivesse na direção desses raios de luz. Ou seja, eu só conseguiria enxergar um determinado objeto se eu estivesse nessa posição aqui. Se eu estivesse em uma outra posição, aqui por exemplo, eu não conseguiria enxergar esse objeto. Por que eu não enxergaria esse objeto? Porque não tem raios de luz chegando nesse olho aqui, beleza? O que é diferente se eu tiver uma superfície difusa. Então, um observador aqui,
ou um observador aqui, ele consegue enxergar o objeto que está enviando raios de luz para ele, certo? Porque a superfície que está refletindo esses raios de luz é uma superfície irregular. Tá claro? Então essa é a definição de reflexão, certo? E tá as duas divisões de reflexão, que é a especular e a difusa. Lembrando, a reflexão especular é uma reflexão didática que a gente usa para definir os espelhos planos para facilitar a nossa vida, e a reflexão difusa é uma reflexão que realmente acontece no nosso cotidiano. Beleza? Vamos continuando aqui então, vamos falar a respeito das leis da reflexão, tá? A reflexão da luz ela é regida por duas leis, ou seja, eu tenho duas leis bem claras a respeito da reflexão da luz. A primeira lei da reflexão ela fala o seguinte, que o raio de luz incidente, o raio de luz refletido e a reta normal são coplanares. O que significa dizer que são coplanares? Significa dizer que eles estão no mesmo plano, ou seja, toda vez que estiver acontecendo uma reflexão da luz, eu vou ter sempre raio de luz incidente, raio de luz refletida e reta normal, sempre no mesmo plano. Eu não vou ter qualquer um desses elementos em um plano diferente, por exemplo, saindo do plano de um caderno, por exemplo. Tá? E lembrando, a reta normal é uma reta que tem o ponto de origem nela onde? Onde o raio de luz incide. E a reta normal ela sempre forma um ângulo de 90 graus com a superfície. Beleza? Tá? Então aqui eu tenho o raio de luz incidente, que é o que vai incidir no espelho. Aqui eu tenho o raio de luz refletido. E aqui eu tenho a reta normal. A reta normal é uma reta imaginária, certo? Que tem origem aonde? Que passa pelo ponto de incidência do raio de luz incidente e pelo ponto de saída do raio de luz refletido. E a reta normal sempre forma um ângulo de 90 graus com a superfície do espelho. Beleza? Então essa é a nossa primeira lei. A segunda lei, ela fala o seguinte, que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Beleza? Então, ou seja, o ângulo de incidência do raio de luz incidente, ele vai ser sempre igual ao ângulo de reflexão. Tá? E isso é a nossa segunda lei. Então, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. O que isso significa? Que se o meu ângulo de incidência for igual a 30 graus, o meu ângulo de reflexão obrigatoriamente tem que ser igual a quanto? 30 graus. E uma coisa que é extremamente importante a gente falar, o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão, eles são sempre formados entre o raio de luz incidente e a reta normal, assim como o ângulo de reflexão. O ângulo de reflexão ele é formado por quem? Pelo ângulo formado entre o raio refletido e a reta normal. Ou seja, isso aqui ó, que eu estou fazendo de verde, certo? Não é o ângulo de incidência e isso aqui também não é o ângulo de reflexão. Esse ângulo que está sendo formado aqui é o ângulo entre o raio de luz incidente e a superfície do espelho, tá? E ele não representa o ângulo de luz, o ângulo de incidência. Beleza? O ângulo de incidência e o ângulo de reflexão são sempre formados entre os raios de luz incidente e raio de luz refletido e a reta normal. Beleza? Tá claro? Vou apagar isso aqui então, para não ter perigo de confundir. Belezinha? Continuando aqui então, vamos agora para a formação de imagens nos espelhos planos. Tá? Como que as imagens são formadas nos espelhos planos? Presta atenção. Nós precisamos entender, de uma forma geométrica, como que as imagens são formadas nesses espelhos planos. Então, anteriormente, eu já fiz aqui uma linha reta, tá? Que vai representar a nossa superfície do espelho. Beleza? Então, aqui eu tenho o espelho E. Vou colocar um determinado objeto parado numa determinada, aqui nessa posição aqui. Esse objeto, o que ele faz? Ele está enviando raios de luz na direção do espelho, beleza? Então ele envia diversos raios de luz na direção do espelho. E olha bem aqui, ó, esse objeto ele está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 quadradinhos do meu espelho, beleza? Então, ou seja, o primeiro raio de luz que ele vai enviar na direção do espelho é esse aqui, certo? Então eu tenho aqui o meu primeiro raio de luz que esse objeto está enviando em direção ao espelho.
E de acordo com as leis da reflexão, é o seguinte, o mesmo ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então, se esse objeto enviou um raio de luz que incidiu perpendicular à superfície do espelho, como que ele vai refletir? Ele vai refletir perpendicular à superfície do espelho. Segundo raio de luz. O segundo raio de luz que ele vai enviar na direção do espelho é um raio de luz inclinado. Beleza? Que vai formar aqui um certo ângulo de incidência em relação à superfície. Então, ou seja, ele vai sofrer uma reflexão obedecendo às leis da reflexão. Certo? O ângulo de incidência dele tem que ser igual ao ângulo de reflexão. Então, aqui eu tenho o meu ângulo de reflexão. O terceiro raio de luz que ele vai enviar um pouquinho mais inclinado. Certo? Então, ele vai refletir ainda mais inclinado. Beleza? Então, aqui eu tenho meu raio de luz incidente e aqui eu tenho meu raio de luz refletido. Se você pegar esses raios de luz que foram refletidos e prolongá-los para trás do espelho, você vai perceber que esses raios de luz eles não se cruzam em nenhum ponto. Certo? Nem o raio de luz vermelho, nem o verde, nem o azul. Mas se você pegar esses raios de luz e prolongá-los para trás do espelho, você vai ver que em um determinado ponto, esses raios de luz eles vão se encontrar. Beleza? Onde ocorre o cruzamento desses raios de luz, forma o que nós chamamos de imagem do espelho. Então, a imagem que é formada num espelho plano por um objeto na frente desse espelho plano, ela é uma imagem que vai ter sempre as mesmas características desse espelho plano. As mesmas características do objeto. Certo? Beleza? O que isso significa? Significa dizer o seguinte, que se esse objeto está a 10 centímetros do meu espelho, a imagem vai estar a 10 centímetros do espelho. Se o meu objeto é para cima, a minha imagem vai ser para cima. Beleza? Então, com base nisso, a gente pode definir essas características das imagens nos espelhos planos. Tá? Quais são essas características das imagens? Primeira característica, objeto e imagem têm o mesmo tamanho. O que isso significa? Aí aqui eu coloquei a imagem no cachorrinho. Se esse cachorrinho tem 30 centímetros de altura, a imagem dele no espelho também vai ter 30 centímetros de altura. Segunda característica, a distância da imagem ao espelho é igual à distância do objeto ao espelho. O que isso significa? Que se esse cachorrinho está a 10 centímetros do espelho, certo? A imagem do cachorrinho também vai estar a 10 centímetros do espelho. Beleza? Terceira característica. A imagem é direita em relação ao objeto. O que isso significa? Se o meu objeto está para cima, a minha imagem também vai estar para cima. Ou seja, a imagem do cachorrinho ela não vai estar de cabeça para baixo. Então, se o objeto está para cima, a imagem também vai estar para cima. E quarta e última característica, objeto e imagem são enantimorfas. O que significa dizer que objeto e imagem são enantimorfas? Significa dizer que elas não se sobrepõem. O que isso significa? O que significa dizer que elas não se sobrepõem? Significa dizer o seguinte, que se você chegar na frente de um espelho e levantar o braço direito, qual braço a sua imagem vai levantar? Ela vai levantar também o braço direito. Só que o que acontece? A imagem ela sofre uma inversão. Então vai parecer, se você virar, vai parecer que você está levantando qual braço? O braço esquerdo. Ou seja, objeto e imagem são enantimorfas. Elas não se sobrepõem. Beleza? Se você chegar na frente de um espelho plano e levantar o braço, beleza? A sua imagem ela vai sofrer uma inversão de lado. O que você levantou como sendo o braço direito vai parecer que a sua imagem levantou qual braço? O braço esquerdo. Isso significa dizer que as imagens elas não se sobrepõem. Se você levantou o direito, a sua imagem vai estar com o lado invertido, então vai parecer que ela está levantando o braço esquerdo. Belezinha? Certo? Então essa é a nossa primeira parte, tá? É uma parte bem mais conceitual. Na segunda parte da videoaula eu volto com a parte matemática dos espelhos planos. Belezinha? Então um abraço e até mais. I don't believe that anybody feels the way I do.
you now.